E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui resolvendo questões de química. Dessa vez a gente vai resolver questões sobre tabela periódica, que é um assunto muito simples, mas é um dos pilares aí para o seu estudo de química, certo? Química geral, o básico aí do que você precisa saber sobre química. Então, vamos lá. Primeira questão. Na classificação periódica dos elementos Ba, tem aqui o símbolo Ba, né? A gente vai ver já que elemento químico é esse. E daqui a informação que ele é do grupo 2, Se, grupo 16 e Cl, grupo 17, são conhecidos respectivamente como. Então aqui a gente tem uma série de opções, onde fala alcalino, halogênio, calcogênio, alcalino terroso e fica repetindo aí. Aqui até fala sobre gás nobre também, né? Então eu vou apresentar aqui para você tabela periódica pequenininha, tudo bem? E eu vou, calma que eu vou dar um zoom nela, você vai conseguir enxergar ela melhor, e vou marcar nela aonde estão esses elementos aí, certo? Destaque cada um dos elementos aqui no círculo. Então ali está o Cl, nessa parte verde, e nessa parte verde a gente também tem o selênio, o Se, e aqui você tem nessa parte amarela, nessa coluna amarela, você tem o bário, certo? O elemento químico com símbolo Ba. Então você percebe aí que a tabela periódica ela é bem organizada, certo? Esteticamente bem bonita, e ela é organizada em grupos e famílias, certo? Nessa aqui, ó, na vertical, nós temos os grupos ou famílias. Na horizontal, você vai ter os períodos. Então a gente viu aí que o Ba está nessa coluna amarela aqui, no grupo 2, na família dos alcalinos terrosos. Então a gente já descarta um monte aí. A gente já fica entre quais alternativas mesmo? A gente vai ficar entre letra C, fala em alcalino terroso. Letra B também fala em alcalino terroso. Letra E fala sobre alcalino terroso. E já que é respectivamente, a gente já falou sobre o Ba, ok? Sobre o selênio, ele é do grupo 16, ele está aqui na família do oxigênio, então também conhecida como a família dos calcogênios. E aqui ao lado, no grupo 17, na família 7A, a gente tem o cloro, que é da família aí dos halogênios. Então a gente vai ficar com qual? Vai ficar com alcalino terroso, calcogênio e halogênio. Então a gente resolveu aí nossa primeira questão. Um elemento neutro possui configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esse elemento é 1. Você pensa, opa, eu pensei que a resolução dessas questões era sobre tabela periódica. E você vem aí com distribuição eletrônica. Mas você tem que entender que a tabela periódica está intimamente relacionada com a configuração eletrônica. Para você até entender melhor, eu coloquei esse esquema aqui. O lugar na tabela periódica está intimamente relacionado com a configuração eletrônica, que está também relacionado aqui com propriedades. Então você vê aqui todo mundo se relacionando nesse triângulo. Então o lugar que um elemento químico pertence ali na tabela periódica, ele diz muito sobre suas propriedades e sua configuração e vice-versa, beleza? Então eu vou colocar aqui uns exemplos de distribuição eletrônica para o sódio, magnésio e oxigênio. Entre parênteses eu coloquei a qual família ele pertence. O sódio pertence à família 1A, o magnésio pertence à família 2A e o oxigênio à família 6A. Coloquei aqui o número atômico de cada um para a gente fazer a distribuição eletrônica. E vamos aqui dar uma analisada nessa distribuição eletrônica. Esse sódio, o sódio, né, ele vai ter 3 camadas. Na sua última camada ele tem um elétron. Então por isso que a gente disse que ela é da família 1A, metais alcalinos. Beleza? O magnésio, por exemplo, ele tem 3 camadas. Na sua última camada ele tem 2 elétrons, por isso que ela é da família 2A, alcalino terroso. E o oxigênio, ele tem 2 camadas e na sua última camada ele tem 4 mais 2, ele tem 6 elétrons, por isso que da família 6A, calcogênios, como a gente viu um exemplo ali na questão anterior, né?
Então, vamos aqui para essa distribuição eletrônica. O camarada tem 1, 2, 3 níveis. Essa é a sua última camada, camada ou nível, né? Ele tem 5 e 2, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele é da família 7A, também conhecida como a família dos halogênios. Então, letra B. Coloquei aqui essa tabela para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Então, o sódio, como a gente destacou anteriormente, você vai encontrar ele aqui na tabela periódica, no terceiro período, já que ele tem 3 níveis de energia. Você vai encontrar ele na família 1A, já que ele tem 1 elétron na sua última camada de valência. E o mesmo raciocínio aqui para o magnésio, você encontra ele no terceiro período, porque ele tem 3 níveis, na família 2A, porque ele tem 2 elétrons na sua última camada de valência. E o oxigênio, você encontra ele no segundo período, ó. Se você não estiver fechando aqui, no segundo período, porque ele tem 2 níveis aqui de energia, e 4 e 2, 6 elétrons na sua última camada, ele pertence à família 6A. Então lembre-se, aqui você tem os grupos ou família e aqui você tem os períodos. Os átomos neutros de 2 elementos químicos A e B estáveis apresentam respectivamente a distribuição eletrônica. Então você tem aqui a figura, certo? Pode-se dizer a respeito desses 2 elementos que... Então beleza, vamos analisar aqui esses 2 caras. A gente tem um elemento químico A, o elemento químico B, suas camadas, beleza? K, L, M. Aqui você tem na camada K 2 elétrons, 8, 7. Nesse camarada aqui 2 e 7. Primeira coisa que eu vou destacar aqui é essa coincidência aí, né? Que na última camada A tem 7 elétrons e B também tem 7 elétrons na sua última camada. Isso aqui vai ser importante para a resposta, hein? Letra A. Apresentam o mesmo número de nêutrons. Eu não posso afirmar isso daqui. Letra B. São metais. Eles não são metais. Vou explicar já já. Letra C. Apresentam o mesmo número de prótons. Não, eles são elementos químicos diferentes. Então não tem nem como eles apresentarem o mesmo número de prótons. Letra D. Pertencem à mesma família da tabela periódica. Letra E. Apresentam o mesmo raio atômico. Não, eles não são do mesmo tamanho. Então aqui você pode dizer que a letra D pertence à mesma família da tabela periódica, porque eles têm na sua última camada o mesmo número de elétrons. E os elementos químicos que na sua última camada possuem 7 elétrons são os halogênios. Halogênios são ametais. Então por isso que você não podia dizer que eles são metais, eles são ametais. Pessoal, então termino aqui as nossas questões. Vídeo simples, mas eu espero que tenha ajudado você, beleza? Então vamos lá conquistar nossos objetivos.